Olá, turma. Vamos para mais uma aula da disciplina de comportamento do consumidor. O tema que abordaremos hoje é o processo de tomada de decisão de compra. Esse tema a gente já abordou em sala de aula de forma bem superficial, mas após abordar todo o processo que influencia no comportamento do consumidor, hoje iremos aprofundar esse processo de tomada de decisão de compra. Começa a aula abordando o que vem a ser de fato o estudo do comportamento do consumidor. Vimos que o consumidor passa por diversas influências até decidir comprar algum produto ou um serviço. Então ele sofre diversas influências. A gente viu que cada influência ele tem um papel diferente dentro desse processo de decisão de compra. Mas de fato, o que vem a ser o comportamento do consumidor? Então, podemos definir comportamento do consumidor como as atividades mentais e físicas dos consumidores finais e clientes organizacionais. Então, no caso, também temos que levar em consideração os clientes organizacionais, que são as empresas, que resultam em decisão e ações de pagar por compra e usar produtos e serviços. Ou seja, são aquelas atividades mentais que levam à tomada de decisão, levam a pessoa a decidir comprar um produto ou comprar um serviço. Muita gente questiona, principalmente empresários que não têm muita habilidade teórica e técnica, questionam por quê, qual é a necessidade que se tem de estudar o comportamento do consumidor. Porque para muita gente só basta colocar o produto na prateleira, divulgar, fazer um bom marketing que automaticamente o consumidor vai vir. Não leva em consideração o que o consumidor de fato quer. Então, analisar o comportamento é analisar a necessidade desses consumidores. Vimos nas nossas últimas aulas que cada consumidor ele se comporta de forma diferente, o grupo de consumidores se comporta de forma diferente. E essa forma de se comportar ela é influenciada por diversos fatores. Então, é importante estudar o comportamento do consumidor exatamente para entender esses fatores, para que no processo de compra e venda de um produto a gente não seja levado a cometer erros, não caia em situações que poderiam ser previstas. Vou trazer para vocês agora os motivos do porquê estudar o comportamento do consumidor. O primeiro deles, o aumento dos negócios e diminuição do risco de crise. Por que aumento nos negócios? Porque você vai levar um produto que o consumidor está precisando, vai levar aquilo que ele necessita. Dessa forma, você não vai colocar um produto que o consumidor não quer. E dessa forma, consequentemente, você diminui o risco de crise na sua empresa. Outro motivo que se tem necessidade de estudar o comportamento do consumidor é porque a partir do momento que você consegue entregar o que o consumidor quer, ele vai divulgar esse produto para quem também tem essa necessidade. Então, ele vai divulgar para seu grupo. Vimos nas nossas últimas aulas que cada um faz parte de um grupo, e esse grupo influencia esse comportamento. Então, esse boca a boca vai ser natural. Ele vai divulgar para seus pares, para o grupo, no qual tem a mesma necessidade que ele. Outro motivo muito importante do comportamento do consumidor é o desenvolvimento do produto mais adequado. Por que o produto mais adequado? Porque a partir do momento que eu sei qual é a necessidade desse consumidor, então eu vou levar exatamente o que ele está precisando. Ocorre muito com a empresa de levar produto para uma região e aquela região não consegue absorver o produto. Por quê? Não fez esse estudo do comportamento do consumidor antes de levar o produto. Então, quando eu levo o produto certo, eu vou estar atendendo a necessidade certa do consumidor. E, consequentemente, ao atender a necessidade certa do consumidor, eu também estou melhorando a imagem da empresa, porque a empresa passa aquela impressão de que aquela empresa atende a minha necessidade. O consumidor vai pensar dessa forma. Eu preciso do quê? Eu preciso de tal coisa. Quem é que atende isso? Tal empresa. Então, a imagem da empresa ela fica bem vista perante o consumidor, porque o consumidor nada mais quer que isso, que suas necessidades sejam atendidas. E quando eu consigo isso, melhorar a minha imagem perante o consumidor, atendendo suas necessidades, eu consigo ultrapassar uma linha de limite que existe entre atender ou não a expectativa do consumidor. Quando eu consigo ultrapassar essa linha de atender a expectativa do consumidor, eu começo a construir um ambiente de relacionamento no qual eu consigo ter clientes fiéis e clientes a longo prazo. Também é importante a gente entender quais são as características do consumidor, entender como ele se comporta, porque muitas vezes o comportamento dele leva à construção de um tipo de consumidor que precisa de um tipo de produto, e esse produto ele só é atendido através de um conjunto específico de leis.
de conjunto específico de políticas públicas para atender esse tipo de consumidor específico. Então, é importante a gente estudar esse comportamento para saber que leis a gente tem que analisar ao produzir esse produto ou produzir um serviço que vai atender a esse consumidor específico. Esse último ponto do porquê estudar o comportamento do consumidor, ele está muito na linha de análise e construção de um pensamento mais crítico. Por quê? A partir do momento que eu sei qual é a necessidade do consumidor, eu vou também entender melhor o papel desse consumidor, entender melhor o papel do consumo na vida desse consumidor e na vida da sociedade na qual ele faz parte. Então, como vimos, tem um conjunto de motivos que nos levam a ter necessidade como empresa de estudar o comportamento do consumidor. É fundamental entender esse consumidor. São vários os motivos, citei alguns para vocês. E vimos que o comportamento do consumidor ele varia muito. Ele se comporta, o consumidor, de acordo com um conjunto de variáveis. Essas variáveis estimulam o consumo, estimulam a forma dele se comportar. E essas variáveis, como estudamos nas últimas aulas, podem ser divididas em 3 tipos. Primeiro é a influência do ambiente, que vimos que o ambiente influencia diretamente o comportamento do consumidor, o ambiente no qual ele está inserido. As diferenças individuais, a característica de cada ser, de cada pessoa também influencia, e os processos psicológicos, e tudo que influencia esse processo psicológico, como cores, por exemplo, olfato, entre outras coisas. Isso tudo influencia o processo de decisão de compra do consumidor. Apresento para vocês agora o processo de decisão de compra. Esse processo de decisão de compra eu já abordei de forma superficial no início das nossas aulas presenciais. Vamos aprofundar um pouco sobre cada uma delas. Por que há necessidade desse aprofundamento? Porque inicialmente vimos antes de ver o que influenciava o consumidor. Vimos tudo o que influencia o consumidor e todas as variáveis que existem nesse processo de decisão de compra. Agora vamos ver cada parte desse processo de forma detalhada. Então, a primeira etapa do processo de decisão de compra, esse processo que nos leva a escolher algum produto para ser comprado, é o reconhecimento da necessidade. O que seria o reconhecimento da necessidade? Esse reconhecimento é a primeira etapa e quando o seu potencial cliente, ou o potencial cliente da sua empresa, percebe que tem um problema ou uma necessidade especial e a solução pode ser encontrada em um produto ou um serviço específico. Então, o consumidor percebeu que ele tinha um produto que poderia atender a sua necessidade, porque ele percebeu um problema existente. E esse problema só seria atendido a partir da compra de um produto ou de um serviço. Nessa etapa, a gente responde alguns questionamentos, como por exemplo, qual é a essência do problema ou da oportunidade que existe naquela situação? Quais os subproblemas ou os aspectos da oportunidade? E veja a situação global e não apenas a parte dela antes de oferecer o produto ou serviço para o consumidor. Após a etapa de reconhecimento da necessidade e reconhecimento do problema, vamos para a etapa pré-compra, que se inicia com a busca da informação. Essa busca da informação ela é uma etapa que consiste em procurar informações de terceiros, sendo elas pessoas próximas ou influenciadores da internet. Também nesse processo a gente responde a algumas questões, como qual será o tratamento, no caso do exemplo, da dor na coluna? E onde posso encontrar um ortopedista que vai nos ajudar a resolver esse problema na coluna. Ou seja, você vai ter que buscar banco de dados, construir informações a respeito da situação, buscar informação interna e externa sobre isso e até mesmo envolver outras pessoas que já passaram por esse problema. Ainda na etapa pré-compra, a segunda situação é a avaliação das alternativas. Primeiro construímos informações, depois vamos buscar a melhor alternativa dentro daquelas informações que construímos. No exemplo que foi dado na dor na coluna, a gente levanta alguns questionamentos. Primeiro, qual tratamento será o melhor para mim? Segundo, qual ortopedista tem mais experiência, fica mais perto de casa e aceita essa forma de pagamento? Ou seja, nessa etapa, eu estou fazendo um conjunto de questionamento que vai me ajudar dentro das alternativas que eu levantei, ver qual é a melhor delas. Após escolher a melhor alternativa, vamos para o momento de comprar o produto que eu escolhi, que vai atender minha necessidade, comprar e consumir esse produto. Essa é a hora que o consumidor decide de fato concretizar a compra
com a empresa que ofereceu a melhor opção. Então, a empresa que ofereceu a melhor opção e atendeu melhor aquela necessidade será a empresa escolhida pelo consumidor. Por fim, vamos para a etapa pós-compra. Nessa etapa, o consumidor faz algumas avaliações, tipo no exemplo que foi dado, da dor da coluna. Se a consulta foi satisfatória, se o tratamento resolveu o meu problema de coluna ou não. Ou seja, vamos avaliar aquele produto ou aquele serviço que compramos. Essa é uma etapa de avaliação. A etapa da pós-venda, desse pós-consumo, é essencial para esse processo de fidelização do consumidor. É importante que, por parte da empresa, existe um processo de monitoramento da situação. Se de fato o consumidor gostou daquele produto ou serviço que ele estava oferecendo. Verificar se o produto ou serviço atendeu a necessidade do consumidor, resolveu o problema que ele tinha e avalie também o resultado, as consequências desse produto ou serviço atendido ou não pelo consumidor. Qual a consequência que isso vai ter para a empresa? E essa consequência ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando eu consigo fazer com que essa necessidade do consumidor seja atendida e a partir daí eu começo a dar os primeiros passos a fidelizar esse consumidor. Ou se ela não vai ser atendida. Se ela não vai ser atendida, eu vou ter um cliente insatisfeito. E muitas vezes clientes insatisfeitos levam a informação para outras pessoas que não vão querer buscar a nossa empresa para atender sua necessidade. É interessante analisar esse processo de compra, que ao analisar esse passo a passo, a gente percebe que a gente faz isso no dia a dia. Eu já tinha abordado isso em sala de aula, seja ele para uma compra grande ou para uma compra pequena. A gente percebe que muitas vezes eu reconheço que tenho necessidade de consumir determinada coisa, e se o produto é muito pequeno e eu tenho dinheiro para isso naquele momento, em questão de segundo, todo esse processo passa na nossa cabeça. Quero um chocolate, chego nas Americanas, analiso as opções, vou lá, compro e atendo minha necessidade. Claro que o exemplo do chocolate é um exemplo bem pequeno, mas a gente passa também por essa situação, como por exemplo, quando é comprar algo maior, algo mais caro, uma casa, um carro, por exemplo, que a gente vê a necessidade de ter aquele produto, de ter aquele bem, analisa todas as opções, busca informação e compra o produto e depois avalia esse produto. Então, passamos por esse processo de compra, de decisão de compra no nosso dia a dia. Então, todo esse processo de decisão de compra, ele tanto é para um consumidor como para outro. Que consumidores são esses? Nos tempos existentes temos dois. O primeiro é aquele consumidor domicílio, que é o consumidor final, aquela pessoa que compra para si mesmo. Ou o consumidor de negócios, que são os clientes organizacionais, que são as empresas. A empresa ela não compra, a pessoa não compra para si, mas compra para o uso da empresa de alguma forma. E ainda temos os papéis dos clientes. Cada cliente ele tem um papel fundamental nesse processo de compra e uso do produto. O primeiro é aquele papel do usuário mesmo. É aquela pessoa que comprou o produto e ela mesma vai usufruir do produto ou do serviço. Então ela comprou para ela esse produto ou esse serviço. O segundo é o cliente pagador, o consumidor pagador. Ele é o consumidor que comprou o produto, mas não é para ele. Ele comprou para o filho ser o usuário do produto, ele comprou para dar um presente. Ou seja, ele comprou, ele só pagou, mas ele não vai usufruir do produto ou do serviço. Ele só é responsável pelo pagamento. E por fim, temos o papel do comprador. O que seria o papel do comprador? Daquela pessoa que vai efetuar de fato a compra. Nem sempre quando eu sou o pagador, eu sou o comprador. Qual a diferença de um para o outro? Porque muitas vezes o pagador ele entrega o dinheiro para outra pessoa comprar o produto. Por exemplo, uma mãe que entrega para um filho comprar o produto. Então ela não é o comprador, ela é somente o pagador, mas ela não efetuou de fato a compra. Então, existe também a situação em que um mesmo consumidor ele exerce os três papéis, de usuário, de pagador e de comprador. Claro que há situações em que eu vou ser somente o usuário, alguém pagou e comprou para mim, ou eu vou ser somente o pagador, ou eu vou ser o comprador. Mas em grande parte das situações, o consumidor exerce as três funções, os três papéis. Então, mas por que especializar os papéis de cada um? Porque é interessante a empresa entender o papel de cada pessoa nesse processo de compra, o papel que cada um vai ter na decisão de comprar o produto. Primeiro, é importante entender porque muitas vezes falta habilidade da pessoa que vai comprar o produto. Então ele vai em busca de terceiro. Então ele vai pagar e um terceiro vai comprar. Ou muitas vezes a pessoa tem falta de tempo, não tem tempo de comprar, procura alguém para comprar por ele. Ou ainda, no caso de um pagador,
que está pagando por outra pessoa, por um usuário. Alguém pagou para alguém usufruir do produto. Ele seria uma pessoa que não tem o poder de compra. Eu ainda não tenho o poder de acesso ao produto ou serviço. Então, terceirize essa compra para outra pessoa. É importante a gente entender o papel que cada um tem nesse processo de compra, porque a partir desse entendimento, agregando a tudo que a gente já estudou nessa disciplina, agregando as variáveis que influenciam o comportamento desse consumidor, a gente vai entender melhor as características desse consumidor. Não só do consumidor, mas do tipo de sociedade que ele está inserido. Porque a gente analisando a habilidade de cada um, o tempo, poder de compra, o acesso, a gente está entendendo como é que está se comportando a sociedade e, consequentemente, o consumidor. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula da disciplina de comportamento do consumidor. Vimos o processo de decisão de compra e como todas as variáveis que estudamos influenciam nesse processo de decisão de compra. Semana que vem teremos mais aulas e qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp, por e-mail ou acessar o Google Sala de Aula e colocar algum comentário, informação que estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês.